Olá, gente! Minhas amigas, meus amigos queridos, faz tempo que a gente não se vê. Eu mudei de casa, tô arrumando meu cantinho de estudo. Ainda tá improvisado essa disposição aqui para o celular ficar e a gente poder filmar, mas eu resolvi já começar a fazer os nossos vídeos. O processo de mudança é muito cansativo, mas é algo que nos faz refletir bastante, né? O que era antes, o que se tornou, nesse processo todo, como foi que a gente viveu. Eu ainda vou falar mais sobre isso, mas hoje eu quero trazer o livro Chamamentos. Nós vamos para a 29ª fagulha. Quem é o seu patrão? Quem manda em você? Para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez, meu nome é Márcia Mêndola, sou psicóloga e trago aqui reflexões baseadas nesse livro. Não é uma leitura desse livro, mas são reflexões em cima das discussões que ele traz. E nós temos um caderninho de anotação em que a gente vai fazendo todo esse passo a passo, esse caminhar em cima dessa proposta. Então, se você está chegando agora, é legal ir lá no início e pegar os primeiros vídeos para fazer esse caminho, esse trajeto. Essa 29ª fagulha, ele fala do patrão. Mas eu não tenho chefe, eu não tenho trabalho. Não é desse patrão que ele está falando. Ele está falando de alguém que manda na gente. E ele traz aqui todas as influências que nós temos. Influências da televisão, da internet. Tanto que a gente já tem a palavra influenciadores, dirigida a algumas pessoas que têm tantos seguidores na internet, né? O Instagram, tem no YouTube, são canais grandes de veiculação, como a gente está fazendo agora. E assim, pessoas que têm milhares, milhões de seguidores. O que essas pessoas estão vendo? O que elas estão consumindo? Elas estão colocando um alimento para dentro. Esse alimento vai fazer bem? Não vai? Como é que está a sua liberdade de escolha? Ele começa assim: somos menos livres do que supomos e mais livres do que acreditamos. Uma frase paradoxal que ele traz para a nossa reflexão. Então, nós não somos tão livres quanto supomos, né? Nós somos menos livres do que supomos. Então, pensa no quão livre você é. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu tenho essa liberdade. Será mesmo que você está fazendo escolhas baseadas nessa sua liberdade, escolhas baseadas em seus princípios, valores, ou você está escolhendo por pressões? Então ele coloca aqui: como que você não sabe qual o último filme, aquele desentendimento lá do ator tal com a atriz, aquela traição, a violência tal, aquele que deu cadeirada no candidato tal, e aí? Como que você não sabe disso tudo? Tá tudo na mídia, tá tudo nas notícias. Você não acompanha os noticiários? Será? Recentemente eu conversei com uma cliente sobre isso. O que te faz buscar determinadas informações? Porque o que esses canais nos mandam são fragmentos.
Eles informam alguma coisa a partir de um ponto de vista. Eles não falam a verdade e eles não trazem conhecimento. Conhecimento é algo muito mais profundo, complexo. O que eles falam são notícias que eles dão dirigidas a um determinado público e muito manipulada. Manipulada significa que alguém colocou a mão e fez algo com aquilo. Então você coloca a sua mão e dá o contorno que você quer. A partir do quê? Do seu interesse, do seu ponto de vista, os seus valores. Se eu estou aqui transmitindo uma reflexão baseada nisso, eu não estou falando do pensamento do Roberto Tranjan, que é o autor do livro. Eu estou, a partir do que ele traz, levando para vocês o meu ponto de vista, a minha interpretação. Só que quando eu falo isso para vocês abertamente, eu torno isso claro, eu torno isso consciente na nossa relação. Então você sabe, e você pode fazer a sua escolha de ouvir o que eu estou falando e ponderar, filtrar, que esse é o exercício que ele vai nos propor na fagulha de hoje. Então vamos entender que a nossa impressão de que eu sou livre para fazer um monte de escolhas não é tanto assim. E eu lembro que em 2001, um professor lá do mestrado estava falando que ele não tinha celular e que nós não éramos livres para a decisão de ter ou não ter um celular. Essa é uma condição que se tornou obrigatória e cada vez mais obrigatória. As pessoas não se comunicam mais, né, pelo telefone fixo. O celular não é mais um telefone, ele é um computador pequeno que a gente carrega no bolso ou na bolsa e a gente acessa várias coisas. A gente faz compras, a gente conversa com as pessoas, sim, né? Tem a comunicação, a gente faz videochamada, reuniões, a gente faz o que eu estou fazendo aqui, vídeos para o YouTube, para o Instagram, a gente acompanha as redes sociais, a gente faz pesquisas, a gente faz cálculos, um monte de recursos estão disponíveis nesse aparelho. Então, em 2001, esse professor disse que ele não tinha um celular, que era uma escolha que ele estava fazendo. Eu não sei se hoje, ele, passados aí mais de 20 anos, eu falei 2001? Não, desculpa, foi 2004. É pouco tempo, tem 20 anos exatos. Então, o quê? Será que ele continua fazendo a escolha de não ter um celular? Mas ele disse uma coisa importante. Se a gente não tinha escolha de ter ou não um celular, a nossa sensação de liberdade estava em qual operadora que eu vou escolher. Isso é uma sensação de liberdade, em que eu posso escolher alguma coisa dentro dessa, vamos dizer assim, limitada caixinha de opções. Então, eu ofereço, mas ó, aqui que você pode escolher. Me lembra um pouco uma caixinha de bombom? Tá? Ó, você tem essas opções aqui de bombom. Você pode escolher isso aqui, você não pode escolher mais nada. O que tá fora da caixa, você não pode escolher. Você tem que escolher estar dentro da caixa, fazer parte desse círculo. Então, voltando lá que eu estava conversando com a minha cliente, ela colocou que ela se sentia pressionada a buscar determinado tipo de informação para fazer parte de um grupo, de poder conversar sobre determinados assuntos. E eu coloquei para ela, isso é uma questão de escolha.
O que você está escolhendo? E é isso que ele traz, exatamente essa conversa. O que você está escolhendo? Você está escolhendo fazer parte daquele grupo? Então a gente vai encaixar, enquadrar, a gente vai se modelar, vai abrir mão de alguma coisa nossa para consumir se ajustar. Então é o corte de cabelo igual, é o estilo de roupa igual. Vocês já viram quanta barbearia tá abrindo? Pelo menos aqui em Mogi das Cruzes tá abrindo barbearia em cada lugar. Cada cantinho tem uma barbearia e tem um pet shop. Por quê? Porque tá todo mundo, agora os homens, deixando barba crescer e fazendo a sua barba, né, com estilo e tal, nas barbearias. Então uma proposta de consumo em que você vai estar gourmetizando. Não se faz mais barba em casa, você não raspa mais a cara, você tem que deixar ela com aquele corte XYZ. Você tem que cortar fazendo, né, uma combinação com o rosto. Isso é para conseguir, na indústria da beleza, ter um nicho para os homens, porque para as mulheres já tem há bastante tempo. Né? O cabelo, pintar, maquiagem, rejuvenescimento e por aí vai. Isso tudo é para capturar as pessoas daquilo que elas têm de, vamos dizer assim, do seu ponto mais frágil, talvez, no ponto da baixa autoestima, da vaidade. Eles estão vendendo o quê? Sucesso, beleza, juventude. Eles não estão vendendo um corte de cabelo, entende? Eles não estão vendendo a barba feita em tal estilo. Eles estão vendendo a sua aparência magnífica, em que você vai parecer mais jovem, mais bonito, mais forte, mais elegante. É isso que a gente busca. E a gente está buscando isso por quê? O que está nos faltando? Porque se a gente não tem consciência disso, nós vamos ser capturados por esses discursos, por essas produções, porque a gente quer preencher alguma coisa. A gente quer ter a sensação. É uma busca de prazer. É uma busca de fazer parte de algum grupo. Então, onde que está a nossa insegurança, o nosso vazio? Entende essa relação? É uma relação de consumo, é como se alguém tivesse com a barriga vazia, tá com fome, né? Tá com a barriga vazia e eu preciso buscar alguma coisa para preencher aquela barriga vazia, porque vai sumir essa sensação de fome, de vazio. A gente tem que preencher a nossa vida de sentido, de valores, de princípios, de autoconhecimento e autoamor. Autoamor não é fazer a barba desse jeito ou daquele outro jeito. Não é um corte de cabelo, não é comprar a roupa da moda, não é a maquiagem. Isso não é autoamor, isso é um cuidado. Um cuidado físico importante, mas autoamor não passa por essas escolhas, porque essas escolhas, como a gente está discutindo, passa por um lugar de uma sensação de que eu preciso fazer algo para preencher esse vazio, para me tornar bonita, para ganhar um destaque, para fazer parte de grupo. Qual é o seu motivo real, mais profundo? Se você acha que não é nada disso, tudo bem.
Agora, cuidado para você não ficar no discurso da superfície. O discurso da superfície não é um discurso real. Ainda é um discurso regido por aquilo que querem fazer você acreditar. A gente precisa dar um mergulho profundo, por isso que é autoconhecimento. Então vamos lá, mais um pouquinho aqui dele, porque ele fala do cabresto invisível e poderoso da manipulação emocional da indústria do entretenimento e da publicidade. Então foi que é invisível. É um cabresto, porque ele nos prende e vai puxando na direção que eles querem. E eles querem o quê? A indústria de entretenimento e de publicidade. A publicidade, ela coloca tudo. Ela fala sobre todos os assuntos. Ela entrou num mundo que ele fala aqui, né? Ela invadiu aspectos da vida com seduções e manipulações com a religião, a política, meio ambiente, os preconceitos, a sexualidade, entre outros. Então, ela entra trazendo esses temas que são delicados à sociedade, né? Falar de religião, falar de política, se tornou uma situação crítica. Falar de uma educação sexual parece que a gente está falando absurdos, assim, por exemplo, educação nas escolas, com crianças pequenas, como se a gente estivesse treinando a criança a práticas não adequadas para a sua idade, né? Se eu falar algumas palavras aqui, eu posso ser censurada. Então, assim, que lugar é esse? Que a gente não está podendo afirmar e usar o termo específico, porque senão o Instagram e o YouTube bloqueia o vídeo. Então tem que usar um barulhinho, você não pode falar a palavra. O que está acontecendo? Isso é manipulação. Ah, mas Márcia, tem que ter critério, senão as pessoas vão falar tudo o que querem, né? Sim, o critério está nos valores. Então ele diz, é certo que não podemos controlar nem evitar, a princípio, as inúmeras armadilhas externas que tentam nos conduzir para onde não escolhemos ir. Se eu escolho ir para determinado lugar, há quem me conduza. Se eu não escolho, há quem queira me conduzir, queira me atrair, queira mostrar, me conquistar, né? Me manipular. Então, mas nós temos a capacidade de nos manter ligados a um propósito que funcione como um eixo, um centro virtuoso, que nos colocam a salvo das categorias sedutoras e impositivas das perigosas sereias, ao canto da sereia. Então, nós temos que ter esse eixo virtuoso. Tendo um eixo virtuoso, a gente vai ter condições de discernir aquilo que é bom, aquilo que importa, aquilo que nos interessa, aquilo que vai engrandecer a nossa vida, e aquilo que simplesmente estimula o consumo, estimula aos vícios. Eu estou fazendo um curso sobre telas, né, na infância e na adolescência. É fundamental falar disso porque a inteligência artificial está aí. Celular, computador, essas coisas chegaram para ficar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conhecer. O conhecimento nos liberta, a verdade nos liberta. Então, se o conhecimento vai me dar condições de fazer boas escolhas ou escolhas conscientes, de modo que eu vou responder pelas minhas ações com clareza, né? Eu vou responder com justiça, eu preciso estar na vida de forma consciente e não sendo conduzida por patrões, por pessoas que querem mandar em mim.
dizer o que eu tenho que consumir, que alimento que eu tenho que comer, que roupa que eu tenho que vestir, que corte de cabelo eu tenho que ter, que maquiagem eu tenho que fazer. Outro dia foi tão importante que eu ouvi uma médica endocrinologista falar sobre o esmalte, que as crianças estão usando esmalte. Eu estou falando crianças de 4, 5, 6 anos, são crianças, tá? Estão usando esmalte, aí fica lindo, aí imita a mãe e tal. Só que é o seguinte, existem produtos, mas a gente usa um para criança, hipoalergênico, não é para questão de alergia. Tem produtos ali que podem alterar os hormônios dessa criança. Tamanha a exposição que a gente vai colocando ali, vai sendo absorvido. O corpo é um ser vivo, poroso. A gente entra em contato com substâncias, elas vão sendo absorvidas. E a gente sabe que efeito que tem. Então, vamos lá. De novo, é uma informação de uma médica endocrinologista. Será que é verdade? Será que é mentira? Não sei. Achei interessante para ser investigado. A gente deve pegar essas notícias, esses fragmentos, essas informações. Se nos interessa, o assunto é interessante, a gente deve ampliar. A gente deve buscar o conhecimento e não achar que aquela informação é verdade. Ela por si só. Tá vendo? Olha, fulano disse tal coisa. Pronto, é verdade. Não, não é. Não é porque o fulano falou isso. Fulano faz isso baseado em quê? Em quais estudos? Que experiência? Que pesquisa? Que prática? Ele tem anos de prática, ele observou, ele estudou. A gente precisa estar em contato com produção de conhecimento e não com produção de informação que nos manipule. Então aquilo lá foi um alerta para mim. Eu falei, nossa, isso aqui é um assunto que me interessa. Mas será que isso aqui é verdade? Então, cuidado com as informações que estão manipulando e fazendo você acreditar em pessoas, consumir determinados produtos, alterar a sua aparência, dirigir a forma como você pensa e sente sobre o mundo. Nós estamos vivendo dias, aí eu vou abrir um parênteses porque eu sou uma pessoa muito preocupada com o meio ambiente. Muito preocupada mesmo, assim. Eu olhei para o céu esses dias e vi aquela coloração no sol se pondo, eu falei, tem alguma coisa errada. Tá com muito poluente no ar. O que está acontecendo? Acontecendo que o Brasil está pegando fogo. Estão botando, fogo na mata, incendiando. Qual é o propósito disso? A gente não deve considerar isso um ato normal. Não podemos mais normalizar ou banalizar determinadas coisas que acontecem. Não é normal, não deveria ser normal respirar poluição. Beber água com cheiro de cloro. A água aqui nessa casa, eu sinto nitidamente o cheiro de cloro, porque ela está muito tratada, as águas estão poluídas. Até que ponto isso vai? Que não vai mais sustentar a vida aqui. E se a gente não fizer alguma coisa para reverter? Essas são as consciências que a gente tem que começar a desenvolver, porque afeta a nossa vida diretamente e a das nossas gerações futuras. Então, o que a gente quer? Não tô nem aí para isso. Tá bom. Qual é o seu eixo de valores? Qual é o seu eixo de princípio de vida que vai te conduzir? Se isso não está claro, você simplesmente é uma marionete. Está sendo levado, puxado, manipulado. Como a marionete é, né? Tem a mãozinha ali em cima, mexendo nesses fios invisíveis, esses cabrestos invisíveis, que faz com que o boneco se mexa.
E um boneco é um ser sem vida, sem pensamento, sem sentimento. Ele simplesmente está entregue na mão do seu dono. Qual dono você está escolhendo para a tua vida? Quem é o teu chefe? Quem é o teu patrão? Anota no caderninho tudo isso. Faça uma reflexão profunda, profunda mesmo. Isso é muito importante. Tá certo? Que bom estarmos de volta. Vamos continuar com os nossos vídeos. Nós estamos na metade do caminho, né? Porque nós estamos em 29. Eu até esqueci quanto. Faz tempo, né? Acho que a gente já passou um pouquinho do meio. Deixa eu consultar. 45. Estamos chegando lá. Ainda faltam mais 15, né? Pra gente ir encerrando essa jornada dos chamamentos. Até o nosso próximo vídeo. Grande beijo!